Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade, item 11. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus caros amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus dá a missão de vir nos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede a de podermos auxiliar em seu aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível minha palavra e que dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Vocês todos encarnados que estão em dificuldades e que procuram a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar a seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vocês. Os grandes exemplos que lhes foram dados são muito pouco seguidos e, no entanto, sem humildade, podem ser caridosos com seu próximo? Não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, só se ornam com virtudes que vocês não têm, como se vestissem um hábito para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salvou. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas conferidas a seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Julgam que tudo isso lhes é devido e é por isso que, quando Deus lhes retira tudo, eles os acusam de injustiça. Quanta zombaria e cegueira! Deus acaso os distingue por seu corpo? O invólucro do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador teria feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuam jamais as ideias que seus cérebros orgulhosos fabricam. Ó rico! Enquanto dormes sob seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos que são iguais a ti deitam sobre palha? O infeliz que passa fome não é igual a ti? A estas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas a apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. O que, dirás? Eu, de sangue nobre, grande da terra, seria igual a este miserável coberto de trapos? Que absurdo! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que suas roupas não se assemelham, mas se ambos ficarem despidos, que diferença haverá entre vocês? A nobreza do sangue, dirás,
mas a química não descobriu ainda nenhuma diferença entre o sangue de um grande senhor e de um plebeu, entre aquele do senhor e aquele do escravo. Quem te garante que também tu já não foste miserável e infeliz como ele? Que também não pediste esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem com este corpo, envoltório perecível de teu espírito? Por favor, assume em ti mesmo um pouco de humildade. Lança afinal teus olhares sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e o rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como não poupa ninguém, que teus títulos não te preservarão, que a morte poderá te atingir amanhã, hoje, a qualquer hora, e se te enterras em teu orgulho, então te lamento, pois serás realmente digno de compaixão. Orgulhosos, que eram antes de ser nobres e poderosos, talvez estivessem abaixo do último de seus criados. Curvem, portanto, suas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais se as elevarem. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são moldados com a mesma massa. Seus títulos e seus nomes em nada os modificam, permanecem no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, tu és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para lhes dar um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, como és nobremente santa e grande a meus olhos. Espere e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos e confiantes, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança voltada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno a Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça de flores e misturar-te com os felizes da terra. Tu te dizes que, como essas mulheres que vês passar, treslocadas e risonhas, também poderias ser rica. Cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferiria teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não quiseres que teu anjo da guarda volte para ele, com o rosto coberto sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida, aguardando ser punida no outro. E vocês todos que sofrem injustiças dos homens, sejam compreensivos com as faltas de teus irmãos, ponderando que vocês mesmos não estão isentos de culpa. Isso é caridade, mas também é humildade. Se sofrem com as calúnias, abaixem a cabeça diante dessa prova. Que lhes importam as calúnias do mundo? Se sua conduta é pura, Deus não pode recompensá-los por ela? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será necessário que Cristo volte pela segunda vez a esta terra para ensinar aos homens tuas leis que esquecem? Terá de expulsar novamente os vendedores do templo que desonram tua casa, casa que é unicamente lugar de oração? E quem sabe? Ó homens, se Deus lhes concedesse essa graça, talvez não o renegariam como outrora. Talvez o chamariam de blasfemador, porque humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o fizessem recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para fazer um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, vocês fazem o mesmo. Cristo lhes deu sua doutrina, deu-lhes o exemplo de todas as virtudes, e vocês abandonaram tudo. Exemplos e preceitos. Concorrendo todos com suas paixões, vocês escolheram um Deus de seu agrado. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, alheio aos interesses do mundo. O Deus que vocês modelaram é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque seus corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, isto é,
Façam o bem com humildade, que cada um passe a demolir aos poucos os altares que ergueram ao orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino de verdade. Não duvidem mais da bondade de Deus quando Ele lhes dá tantas provas dela. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais clara de sua clemência, que o enviado celeste só encontre em vocês uma grande família. Que seus corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele virá lhes trazer. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas que vocês depositaram para seu retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então seu mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerem insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar sua sociedade civilizada, rica de ciências e, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer por sua sorte. Mas não será assim. Voltem a Deus, seu Pai, e todos nós que contribuímos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Palavra dos Espíritos. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.